E aí, garotada, vamos lá? Vamos lá fazer nosso resumão. Estão gostando aí da nossa aula de hidrografia? É um assunto a ser pensado como sendo da geografia física. Então, você sempre vai ver que tem uma parte que é humana, quando se trata de pessoas, das relações sociais, né? Nós somos ciências humanas, e tem uma parte que é geografia física, ela é bem específica, trata da natureza em si. Então, são partes da geografia que ela não pode deixar também de lado, porque ela está relacionada diretamente com a nossa vida. Tratar a natureza também é tratar da nossa vida. Então, a gente não pode deixar de ver geografia física, beleza? Para compreender o espaço geográfico que a gente habita, beleza? Vamos lá para o nosso resumão, galera? Vamos lá no quadro. Bacias hidrográficas brasileiras, parte 2, aqui com o professor Jorginho. Vamos lá. Vamos lá, olha só, bacias brasileiras secundárias, falamos da bacia do Nordeste, falamos também, né, sobre, principalmente, a questão que elas são secundárias justamente porque o nível de importância delas, não que ela não seja importante, eu falei para vocês, mas elas têm um nível de abrangência um pouco menor do que as outras, né? Nós vimos uma bacia do Nordeste, bacia do Atlântico Sul e bacia do Atlântico Leste, beleza? Tá aí, ó, a bacia do Nordeste, obviamente, que ela está no Nordeste, nós temos aí a questão de ela não ter tanta irrigação, ela não ser tão drenada como na Amazônia, mas ela não deixa de ser importante para essa região, ok? Nós temos, sim, também, nessa bacia hidrográfica, a questão do clima, né, da temperatura. O clima aqui é seco, é semiárido, então chove menos. Então, na própria natureza, essa complexidade da natureza, esse sistema que é a natureza, também acaba por interferir nessa região com relação à bacia hidrográfica. Ou seja, haverão momentos em que os rios aí serão intermitentes, ou seja, eles secarão. Então, novamente, a questão da chuva vai interferir na bacia hidrográfica. Aqui na região norte, falei para vocês, eles são rios perenes, o tempo todo é cheio de água, mesmo que seque um pouco, mas vai ter sempre água, beleza? Aí nós também falamos da bacia do Atlântico Sul, ok? Lá no sul do Brasil, nós falamos que ele abrange regiões aí, ó, do Rio Grande do Sul. Lá mais ou menos 76% da região do Rio Grande do Sul é banhada pela bacia Atlântico Sul. Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Santa Catarina tem cerca de 20% banhado por essa bacia do Atlântico Sul, ok? Ela tem, obviamente, uma grande parcela da população, mais ou menos 12 milhões de habitantes são atendidos pela bacia do Atlântico Sul. Cerca de, falei para vocês, né, mais ou menos 7% da população do Brasil. Beleza? E aí, nós vimos também sobre a questão da bacia do Atlântico Leste, ok? Nós vimos que a bacia do Atlântico Leste, ele vai compreender aquela região ali, principalmente da Bahia, do Espírito Santo, do Sergipe. E eu falei para vocês que a bacia do Atlântico Leste, ele banha principalmente a região metropolitana de Salvador, ok? Falamos também a questão dos aquíferos, que são acúmulos de águas subterrâneas, ok? E no Brasil, eu falei para vocês que nós temos dois grandes aquíferos, o Guarani, que abrange parte da região centro-oeste, sudeste e sul, e também o Alter do Chão, na região norte. Falamos também que existe a questão da crise hídrica. Mesmo que o Brasil tenha tanta água, nós temos problemas ainda. E ainda podemos dizer que temos a questão da própria natureza em si, né, gera alguns probleminhas. Beleza? Bota um Bzinho maiúsculo aí, galera. Faltou.
mesmo que nós sejamos o país com a maior quantidade de água per capita do mundo, a sua disponibilidade é má distribuída ao longo do nosso território. Falei ali a questão principalmente do Nordeste, beleza? Forte seca e uma série de erros de planejamento, instalou-se uma verdadeira crise de água no nosso país. Ó. Natureza e governo. Não se planejou, não teve gestão pública, em vez de quando aparecem essas crises no Brasil, inclusive afetando a distribuição de energia elétrica. Agora fica aí, galera, fica aí com a sua atividade, beleza? Faça sua atividade aí. Daqui a pouco a gente volta, ó, assunto tranquilão. Volta que a gente vai fazer a correção e eu vou gabaritar aí junto com vocês, beleza? Vamos lá. Todo mundo fazendo a tarefa. E aí, galerinha esperta? Fizeram a atividade? Tranquilo, sossegado, só na manha do jabuti? Beleza, vamos lá ver se você é fera mesmo? Vamos lá, questão das atividades de sala de aula. Vamos ver se todo mundo aí acertou as questões. Vamos lá para a questão 1. O texto diz: ainda não existem estudos detalhados sobre toda a área de ocorrência do aquífero Guarani no Brasil e nos outros países do Mercosul. Entretanto, teria sido melhor denominá-lo Sistema Aquífero Guarani, já que se trata de um conjunto heterogêneo de unidades hidroestratigráficas, que podem conter muita, pouca ou nenhuma água. Sinteticamente, ou seja, resumidamente, essas unidades poderiam ser descritas como formações geológicas portadoras de água em maior ou menor quantidade. Beleza. Aí nós vamos agora para o que se pede em relação ao aquífero Guarani. E aí ele pede o que se afirma sobre esse aquífero. É um aquífero composto por rochas sedimentares sobrepostas a rochas vulcânicas? B. Apresenta imunidade à contaminação por agrotóxico? Professor, essa daqui eu lembro, professor. O senhor falou que a gente tem que ter cuidado, porque pode contaminar sim. Isso aqui eu já cancelei, professor. Beleza, você é fera. Prestou atenção. É ainda parcialmente utilizado para as atividades humanas. Encontra-se afastado das áreas mais densamente povoadas do país e possui um nível de recarga maior do que a possibilidade de retirada. Olha só, ele está dizendo que ele mais recarrega a água do que a gente pode tirar. E a gente sabe que nós seres humanos, a gente consome muito e consome muito rápido. E, embora ele seja grande, a gente sabe que também essa água, para entrar nesse sistema, é complexo e lento, beleza? Então, professor, eu fiquei em dúvida. Então, isso aqui eu errei porque eu raciocinei errado, beleza. Mas eu acho que a maioria de vocês aí acertou. Quem não acertou, dá uma olhadinha, né, nas respostas aí. E, obviamente, aqui essa abordagem dessa questão, ela foi muito técnica. Não estava tão simples não, tá? Porque estava falando da questão geológica. É um aquífero composto por rochas sedimentares sobrepostas às rochas vulcânicas. Beleza? Perfeito, isso aí. Questão 2. São elementos estruturais presentes nas bacias hidrográficas e responsáveis pela captação e drenagem das águas superficiais para o subsolo, processo durante o qual os recursos hídricos passam por filtragem, acrescendo também sais minerais à água. Transformam-se, portanto, em grandes reservatórios subterrâneos com grandes volumes de água potável, que, no entanto, não estão livres de contaminação. Estamos falando de quê, galera?
Professor, essa daí foi mamão com açúcar, professor. Sério mesmo? Foi mamão com açúcar? Exatamente. Nós estamos falando de aquíferos. Beleza? Essa aí tenho certeza que todo mundo acertou. Parabéns, garotada. Vamos para uma questão de Enem. Não esquecendo que quando você faz uma questão de Enem, você está praticamente fazendo um simulado. Quando a gente faz questão de Enem, quando você faz questão de Enem e você vê como você vai chegar lá. Você está no primeiro ano, daqui a 2 anos, e olha que você pensa que vai demorar muito. Não, não. É daqui a pouco. Então você tem que treinar agora, ok? Quanto mais intenso é o fogo, mais forte é o aço. E aqui a gente está fazendo de tudo para fazer você, jovem, se tornar forte nos seus estudos e consiga prosseguir neles, ok? Beleza? Então o Enem, ele é um termômetro que vai dizer se você está indo no caminho certo, se você está conseguindo captar essas informações. Beleza? E além do mais, você vai estar treinando. Beleza? Vamos lá? Vamos lá ver se você acertou? Uma questãozinha do Enem, uma questãozinha bacaninha sobre a questão de aquífero. Enem 2014. A extensão superficial do aquífero Alter do Chão é menor que a do Guarani, mas teria maior volume de água. Falamos para você que o Alter do Chão é o maior aquífero do mundo, ok? Ele, não sei se eu falei, não lembro, mas você pode dar voltar aí o vídeo, mas ele tem um espaço geográfico menor. Realmente é menor do que o aquífero Guarani, ok? Vamos lá, continuando. Dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros cúbicos no aquífero Alter do Chão. A capacidade do aquífero Guarani gira em torno de 45 mil quilômetros cúbicos. Então, vamos à questão. A preservação da sustentabilidade. Olha só, quando a gente começa a falar em sustentabilidade, a gente tem que entender que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de questão de consciência. Aliar conhecimento que você tem com o nível de consciência e ética que se quer de um cidadão. E é isso que também a gente faz aqui no ensino médio, com você, jovem, em qualquer lugar de Rondônia. E outra, principalmente você que está aí no campo, tem que ter um olhar diferenciado, porque é muito importante que o jovem, mesmo que distante da gente, preserve e tenha essa consciência da preservação e da importância da natureza. Beleza? Vamos lá no quadro. A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe o quê? Impedir a perfuração de poços? B. Coibir o uso pelo setor residencial? C. Substituir as leis ambientais vigentes? D. Reduzir o contingente populacional na área? Ou E. Introduzir a gestão participativa entre os municípios? Olha aí, galera. Parabéns aí quem acertou, que está falando de gestão, né? Está falando de gestão, está falando sobre a questão da população, beleza? Introduzir a gestão participativa entre os municípios, ou seja, os municípios têm que estarem articulados entre eles para que haja essa sustentabilidade, beleza? Vamos lá, questão 4. Professor, mais uma do Enem, professor. Beleza, vamos lá. Quanto mais intenso o fogo, mais forte é o aço. E a gente quer que você, querido aluno, fique só o aço. Beleza? Vamos lá. Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez
considerando-se a disponibilidade global, seria, olha aí, novamente uma questão de Enem, novamente uma questão de sustentabilidade e novamente uma questão que remete você a fazer uma reflexão sobre o conhecimento que você tem, aliado ao nível de consciência e ética que você tem. E os assuntos que você viram aqui com a gente, com os professores de geografia. Beleza? Vamos lá ver se vocês acertaram? Professor, essa daí eu fiquei em dúvida. Beleza, vamos lá. Desenvolver processos de reutilização da água. Professor, eu marquei essa. Essa tá bonita. Vamos ler as outras? Vamos lá. B. Explorar leitos de água subterrânea. C. Ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. Isso é uma alternativa. Captar águas pluviais. Importar água doce de outros estados. Pois é. Então, a gente pode dizer para você, querido aluno, que quando você leu a letra A, você percebeu que falou numa palavra interessante, ó, reutilizar. Isso aqui é uma palavra-chave. Professor, então quer dizer que eu acertei? Fechou, meu amigo, é isso aí. Você acertou. Parabéns aí, todos os meus queridos alunos que acertaram. Desenvolver o processo de reutilizar a água. A água. Professor, o senhor pode dar um exemplo, professor, de reutilizar a água? Posso. Um exemplo é quando a gente está lavando roupa. Um exemplo, bate a máquina lá, tal, a água que vai tirar aquela água, o sabão, jogue dentro de um tambor, dentro de um vasilhame grande, e depois vai jogar na varanda, para lavar a varanda. Não precisa usar uma água nova, beleza? Só um exemplo entre vários. Beleza, galera? Vamos lá, continuando. Professor, aqui a gente faz é jogar porque tem muito disponível. Pois é, mas a gente tem que pensar no futuro. Vamos lá, questão 5. Na história do Brasil, a presença ou a proximidade de rios, riachos, fontes e igarapés favoreceu, em determinada região, o desenvolvimento de um importante tipo de exploração econômica, técnica ou processo de produção. Tá aí as bacias, né, que vimos ao longo das aulas. Podemos considerar como exemplo. Vamos lá. Reler aqui para a gente compreender o que é o comando da questão. Na história do Brasil, a presença ou proximidade, ele diz que a presença a proximidade de rios, riachos, fontes e igarapés favoreceu em determinada região o desenvolvimento de um tipo de exploração econômica, técnica ou processo de produção. Olha só, está relacionando a história do Brasil com bacias hidrográficas e exploração econômica, ou técnica, ou produção de alguma coisa. Eles querem saber, a questão quer saber do que se trata. Primeiro que ele botou aqui todas as bacias hidrográficas, beleza? Que temos no Brasil. Aí ele vai mostrar e quer que você dê um exemplo. Vamos lá? A prática do garimpo no Vale do Rio Amazonas e o contrabando do ouro para as terras do sul. B. A substituição do pilão de mão pelo monjolo movido a água na produção açucareira do Vale do Rio Tietê. C. A utilização do engenho movido a água, mais produtivo do que o engenho movido a tração animal no sertão nordestino. D. A criação de gado no Vale do Rio São Francisco para abastecimento da região de produção açucareira. Ou letra E. O cultivo da seringueira, a produção da borracha e o seu transporte no Vale do Rio Paraíba. É lá que está cheio de seringueira? Beleza, professor. Não é, isso aí eu já cancelei. Verdade, você acertou. Isso aqui não tem nada a ver. Então, parabéns aí que você colocou que é a criação de gado no Vale do Rio São Francisco para abastecimento da região de produção açucareira. Então, quando se fala em criação de gado, percebe-se, você tem que perceber que isso está relacionado também
que esse tipo de produção, criação, ela requer também muita água. Beleza, galera? Vamos lá, questão 5, está acabando nosso tempo. A poluição da água aliada aos desperdícios tem gerado vários problemas para a manutenção desse bem tão precioso, com o intuito de contribuir para a qualidade e uso responsável da água. Cite algumas possíveis atitudes a serem tomadas. Olha só, questão 6. Questão 6 novamente fala de sustentabilidade. A questão 6 fala de consciência. Não está escrito, mas fica subentendido, meu querido aluno. Ok? É isso que a questão requer de você. Ela quer saber se você tem esse nível de conhecimento e esse nível de consciência. Beleza? A gente colocou alguns tópicos que você vai ver. Se você não fugir muito dessas respostas, vai estar perfeito. Só não pode sair muito do que a gente propôs. Beleza? Vamos lá, no quadro. Aproveitar a água da chuva para armazenar de maneira correta. Desligar o chuveiro ao se ensaboar e não tomar banho demorado. Fechar a torneira enquanto escova o dente. Professor, isso tudo, professor? Acumular roupa e lavar tudo de uma vez, você vai gastar menos água e você vai gastar menos energia elétrica. Aproveitar a água utilizada para lavar roupa e reutilizar na limpeza da casa. Falei para vocês. Lavar o carro utilizando balde ao invés de mangueira, porque o balde você vai sempre estar utilizando e usando pouquíssima água. Acabar com o pinga-pinga da torneira, botar a borrachinha que lá precisa. Reduzir o consumo de água potável à medida do possível e não contaminar os cursos d'água daí da sua região. Agir como consumidor consciente e exigir que as empresas produzam detergentes e produtos de limpeza que diminuam a poluição do meio ambiente e sejam biodegradáveis. Se você colocou algo nesse sentido, meu querido aluno, você está no caminho certo, beleza? Galera, essa foi a nossa viagem geográfica de hoje. Mando um abraço forte a todos os meus queridos alunos e professores presenciais. Fui, até a próxima, valeu!